O cristão levará muitas cusparadas. Parte 06, dia 12 de maio de 2026. Você parece dizer: não posso ser feito de tolo, não suporto ser considerado um mero impostor. Mas um verdadeiro servo de Cristo deve tornar-se sem reputação quando assume a obra de seu Senhor. Nosso abençoado mestre estava disposto a ser ridicularizado pelos homens mais indecentes e inferiores. Os abjetos zombavam dele. A reprovação daqueles que injuriam a Deus caiu sobre ele. Ele se tornou a canção do bêbado. Eles se ajoelham diante de mim e gritam: salve, rei! Sejam quais foram as zombarias ou o desprezo que possam trazer. Eu sou a palavra, a pia, onde eles jogam. Algumas vezes a dor foi como a minha. Os soldados também cuspiram naquele rosto, que os anjos desejaram ter a graça, e os profetas uma vez ver, mas não encontraram lugar. Já houve dor como a minha? Herodes e Pilatos eram a própria escória dos homens, mas ele permitiu que o julgassem. Seus servos eram companheiros vis, e ainda assim ele se resignou a eles. Se ele tivesse soprado sobre eles com hálito irado, poderia ter lançado fogo devorador sobre eles e os queimado como restolho. Mas sua onipotente paciência conteve sua indignação, e ele permaneceu como uma ovelha diante de seus tosqueadores. Ele permitiu que suas próprias criaturas arrancassem seus cabelos e cuspissem em seu rosto. Essa paciência deve ser sua como servos de Deus. Devemos estar dispostos a ser reduzidos a nada e mesmo ser contados como a escória de todas as coisas. É lamentável que o cristão se recuse a sofrer e se torne um lutador clamando: devemos defender nossos direitos. Você já viu Jesus nessa postura? Existe uma propensão em nós para dizer: eu vou fazer isso. Sim, mas você não pode imaginar Jesus Cristo nessa atitude? Eu desafio um pintor a retratá-lo assim. E outra pessoa, e não Cristo. Não. Ele disse: eu dei minhas costas aos batedores e minhas bochechas para aqueles que arrancavam os cabelos. Eu não escondi meu rosto da vergonha e cuspir. Algo mais do que a consagração perfeita em sua mera forma, pois seu coração e essência se manifestam num deleite obediente à vontade do Pai. As palavras me parecem expressar a vivacidade. Não é dito que ele relutantemente permitiu que seus inimigos arrancassem seu cabelo ou batessem suas costas, mas está escrito: eu dei minhas costas aos que o feriam, e minhas bochechas para aqueles que arrancaram o cabelo. Ele não podia se deliciar com isso? Como ele poderia se deliciar com o sofrimento e a vergonha? Essas coisas eram ainda mais repugnantes para a sua natureza sensível do que podem ser para nós. E, no entanto, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Ele estava pronto para esse tratamento terrível, pois ele disse: tenho um batismo para ser batizado, e como estou aflito até que seja realizado. Ele estava pronto para o cálice de fel e disposto a bebê-lo até a última gota, embora fosse a própria amargura para ele. Ele deu as costas aos agressores durante todo esse tempo. Agora siga-me neste próximo ponto. Não houve excitação nele. Eles cuspiram em seu rosto, mas o que diz ele no 7º versículo? Fiz meu rosto como uma pederneira. Se eles estão prestes a contaminar seu rosto, ele está decidido a suportá-lo. Ele cinge seus lombos e se torna determinado. Oh,
a bravura do silêncio de nosso mestre. A crueldade e a vergonha não conseguiram fazê-lo falar. Seus lábios às vezes não desejaram expressar uma negação e uma defesa. Você não achou sensato ficar quieto? Mas então a acusação foi tão excessivamente cruel e o feriu tão terrivelmente que você ansiava por se ressentir. Falsidades básicas despertaram sua indignação. E você sentiu que deveria falar e provavelmente falou, embora tentasse manter seus lábios como um freio, enquanto os ímpios estavam diante de você. Mas nosso próprio amado Senhor, na onipotência de sua paciência e amor, não disse uma palavra, mas como um cordeiro no matadouro, ele não abriu sua boca. Ele testemunhou uma boa confissão por seu silêncio incomparável. Oh, quão poderoso, quão gloriosamente poderoso era a sua paciência. Devemos copiá-lo se quisermos ser seus discípulos. Nós, também, devemos fixar nossos rostos com pederneiras, mover-nos ou sentar-nos quietos, de acordo com a vontade do Pai, ficar em silêncio ou falar, conforme a maioria o honrara. Fiz meu rosto como uma pederneira, disse ele, embora em outro lugar ele grite. Meu coração é como cera, derreteu-se no meio de minhas entranhas. Devemos copiá-lo, se quisermos ser seus discípulos. E você, percebe o tempo todo a confiança e a quietude de seu espírito? Ele quase parece dizer, você pode cuspir em mim, mas não pode me criticar. Falsas testemunhas não ousam olhar na minha face. Deixe-me saber quem é o meu adversário, que se aproxime de mim. Eis que Adonai, Jeová, me guardará. Quem é aquele que me condenará? Eis que todos eles envelhecerão como uma vestes. A traça os comerá. Fique calmo então, ó verdadeiro servo de Deus. Amém? Tem continuação. Obrigado, ó Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário, por minha vida, por nossas vidas. Amém e amém.